Que alegria retornar a Portugal, que alegria retornar a Coimbra, que alegria retornar a este templo de amor, que desde a primeira vez que aqui estivemos, sempre fomos recebidos com muita ternura e com muita fraternidade. Em nome da irmã Leonor e do irmão Fernando, estendo o meu cumprimento a toda a direção, o corpo de trabalhadores, de frequentadores desta nobre casa. E que ao sairmos, possamos levar conosco a esperança renovada. Mais paz, mais harmonia. Da minha parte, não venho trazer nenhuma revelação, e tampouco algo que não saibamos. O nosso convite muito singelo, no encontro de almas e de corações, é trazermos o contributo espírita no seu aspecto consolador, no seu aspecto do entendimento, e assim contribuirmos para a formação efetiva, prática, eficaz de um mundo melhor. Clamamos por um mundo melhor. Pedimos, oramos. E hoje o convite é para uma singela autoanálise e autoconhecimento acerca de nós mesmos. Durante muitas encarnações fomos habituados aos outros fazerem a caridade por nós. Pagávamos e alguém orava em nosso nome. Pagávamos e alguém batizava o nosso filho. Pagávamos e alguém ia no cortejo ao retornarmos para o mundo espiritual. Quando chegamos a uma casa espírita, vemos que o céu fácil não existe. Não prometemos a felicidade para ninguém, muito menos a inércia espiritual. O mundo, ele caminha na velocidade que nós, os 8 bilhões de encarnados na atualidade, imprimimos a ele. A sociedade, ela é no macro o que nós somos no micro, no pequeno. Quando falamos que o mundo está assim, nós esquecemos de nos colocar como participantes do mundo. Quando exigimos um mundo melhor, comumente fazemos isto pensando no político, no empresário, no chefe religioso. E poucas vezes nos colocamos a serviço da construção de um mundo melhor. Sabemos o básico de Jesus: onde nasceu, como se deu o seu nascimento. Conhecemos principalmente os seus últimos 3 anos e o seu retorno ao mundo espiritual na cruz. Mas esquecemos que o mais importante do Cristo não é sabermos a sua biografia, e sim enaltecermos os seus ensinamentos, não pelo verbo, mas pelas ações. Falar é sempre mais fácil do que fazer. Mas isso não é novidade. Em O Livro dos Espíritos, a espiritualidade esclarece a Kardec que a evolução intelectual, ela se dá primeiro. E após o conhecimento, virão novos entendimentos para a construção do homem de bem. De livros bonitos, somente na prateleira espírita, nós temos aos milhares. Exemplos de homens e mulheres de grande porte espiritual não nos faltam. E aqui enaltecemos a personalidade extraordinária da Rainha Santa Isabel de Aragão,
que tem uma participação na Península Ibérica de uma verdadeira protetora e arauta da paz. Esses exemplos nunca nos faltaram. Nas épocas mais remotas, cujas perseguições eram implacáveis, desciam até nós, literalmente desciam, de esferas mais elevadas, os campeões da caridade e do amor. Hoje o que nos falta não são os bons exemplos e uma boa literatura. É nós refletirmos o que o Cristo espera de nós. Não é o que o meu dirigente espera, não é o que o guia espiritual espera. Não, eu estou falando de uma esfera maior. Todos os dias, o que nos motiva a ser uma pessoa melhor? Quando eu acordo e não tenho motivação e passo a viver em função da vida, se der eu faço, se der eu amo, se der eu visito um filho, se der eu visito um neto, nós não compreendemos qual a proposta espírita e quais os contornos para darmos a sustentação espiritual de uma encarnação. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há um tema que o Espírito trabalha, cujo título Kardec coloca: a felicidade não é deste mundo. Nem Jesus, nem tampouco o Espiritismo ilude-nos, dizendo que a felicidade está aqui ou acolá. Não nos promete nada, mas nos esclarece acerca do futuro, colocando na fé no futuro o repouso da nossa energia. Felicidade, segundo o Espírito, em O Evangelho segundo o Espiritismo, para muitos é a beleza física. Só que esquecemos que o tempo passa e a beleza passa com o tempo. Imaginamos que a felicidade é o que o mundo material pode nos dar. Só que nas camadas mais elevadas da sociedade, também há casais que se separam, há depressões, a ansiedade e há suicídio. Se a felicidade estivesse na casa do rico, não haveria nada disto. Outros imaginam que a felicidade está no poder temporal de um templo religioso, de uma autarquia, de uma nação, imaginando que o importante é ter o poder. E comumente quem mais tem é quem mais chega endividado do outro lado, porque não soube aproveitar e repartir o muito que Deus lhe deu. Quando falamos de felicidade, nós queremos que a felicidade chegue até nós. Estou com um problema no casamento. Chego na casa espírita e quero que os espíritos resolvam meu problema conjugal. Possuo um problema financeiro. Não quero desenvolver a paciência, o equilíbrio, fazer contas. Logo quero que os espíritos paguem a fatura, custe o que custar. Quando chego na casa espírita, com o meu filho ou a minha filha, a acusar um problema aqui ou acolá, não me preocupo se estou sendo um bom pai ou uma boa mãe, mas me preocupo que o problema se resolva. E esquecemos de observar quais os papéis que Deus nos confiou na atual encarnação. Segundo a literatura de André Luiz, pelas mãos generosas e saudosas de Chico Xavier, muitas encarnações, exclusivamente esta, muitas das dificuldades que passamos, fomos nós que naquele momento de maior sofrimento consciencial do outro lado da vida, pedimos para vir com este ou para vir com aquele. Só que quando estamos em aflição, pedimos mundos e fundos, pedimos de tudo. Vai ter um corpo difícil, está bem,
vai ter uma família difícil, está bem. Terá filhos difíceis, tudo bem. Reencarnamos. Nos é emprestado um corpo físico, nos é emprestado uma família, já que nosso nada o é. O corpo não é meu, a família não é minha, esta casa não nos pertence. Tudo é um empréstimo. Tudo. Daqui nada levaremos. Por mais que falamos, por vezes nos sentimos donos da esposa, do marido, dos filhos, da casa, do carro. Muitas vezes sentimos. O que a boca fala nem sempre é o que ali estamos sentindo naquele momento. E é curioso, porque quando nós observamos que do mundo nós nada levaremos e que a nossa reencarnação é uma bênção, quando passamos pelo véu do esquecimento e esqueço temporariamente quem fui, o que fiz, e esqueço de ver a beleza da existência, eu ajo como a maioria das pessoas imprevidentes fazem ao estar aqui encarnados. Reclamo, lamento, brigo, culpabilizo Deus, Jesus, os espíritos, os malfeitores e esqueço de observar as minhas próprias ações e reações. Nós temos de tudo para chegarmos no mundo espiritual melhor do que vimos. O espírito Jerônimo Mendonça, que ditou por nosso intermédio uma trilogia, Trabalhadores Invisíveis, Almenária do Amor, em outras dimensões espirituais. Jerônimo Mendonça era tetraplégico, cego. No final da vida, necessidade de colocar um saco de areia sobre o peito de aproximadamente 10 quilos devido às dores que ele sentia. Dos 20 anos de idade aos 50 anos de idade, andou por boa parte do Brasil levando uma mensagem de esperança e otimismo. E aquilo causava espanto nos ouvidos que lhe ouviam. Porque como que pode um tetraplégico, um cego, com dores, falar da vida com a beleza que ele falava? E às vezes nós outros, que temos de tudo, andamos, ouvimos, vemos, locomovemos, temos a oportunidade de fazer as próprias escolhas. Ele, como um tetraplégico, dependia de tudo dos outros e na hora dos outros. Ele exaltava a vida e eu, por vezes, reclamo disso e daquilo. Então, esses exemplos mostram-nos que o feliz da terra não é o que tem, mas o que compreende a vida e não procura o que não tem para dizer ser feliz. Quantas vezes não empregamos a seguinte sentença: eu serei feliz quando? Quando a minha filha, que hoje tem 2 anos e meio, ela estiver formada. Ora, e se eu não a ver formada, não serei feliz até lá? Eu serei feliz quando eu reformar. Eu, com 33 anos, no Brasil, pelo menos, já não espero reformar. Porque o que eu vou fazer com 80 anos reformado? Vou fazer o quê? Nada? Então eu não espero a reforma para fazer a diferença. Ah, eu serei feliz quando tiver uma promoção no trabalho. E se eu não tiver uma promoção no trabalho? A nossa felicidade, ela não pode estar condicionada a determinadas situações. E vou mais longe. Jesus mesmo nos convida: se preocupe com o hoje, não temas pelo amanhã. Nós fazemos o contrário. O que nós menos fazemos é viver o hoje. Ou vivemos no ontem, ou vivemos pensando no futuro. No ontem, o que eu deixei de fazer, a forma que eu agi, como eu me comportei, as escolhas e as decisões que eu tomei. Quando não, estou pensando no futuro, sendo que o momento mais importante da nossa vida é o agora.
Agora eu preciso estar bem para tomar as melhores escolhas. É neste momento que eu preciso fazer mais evangelho no lar. Mas André, minha vida é muito corrida. Eu tenho muitos afazeres. São escolhas. Tudo na vida é escolha. Eu me lembro quando em 1988, 89, Chico Xavier, recebendo as milhares de pessoas que iam aos sábados à noite no Grupo Espírita da Prece, estamos falando de 2.000, 3.000 pessoas de todo o Brasil que iriam ver o saudoso médium mineiro. E eu me lembro que o meu pai entrou para conversar e cumprimentar o Chico, e o Chico revelou ao meu pai: olha, meu filho, você precisa estudar 2 horas por dia. Meu pai havia, há pouco tempo, chegado ao posto máximo da agência bancária. Eu e a minha irmã, muito pequenos, ele não tinha hora para sair do banco, muitas atividades também doutrinárias, não havia familiares nem da parte do meu pai, nem da minha mãe, já que a cada ano, ou passado alguns anos, ele estava em cidades diferentes pelo trabalho. E o Chico diz a ele: olha, meu filho, você tem a necessidade de estudar 2 horas por dia. Meu pai simplesmente pensou: o Chico está doido. E pensar perto de Chico Xavier era um perigo. Ele tinha uma mediunidade incomum. Tudo que nós falamos do Chico é aquém do que é Chico Xavier. Ousa dizer que dos médiuns abaixo de Jesus foi o maior. Médium de efeito físico, médium extraordinário de psicografia, médium extraordinário. Ele tocava nos objetos e ele sabia a história do objeto. Tinha uma vidência que não podia conduzir um carro porque ele não sabia o que era o plano físico e o que era o plano espiritual. E a humildade, a modéstia, a simplicidade. Ele falou: meu filho, eu estou tudo menos doido. Eu estou tudo menos doido. Se o problema é tempo, durma menos e estude mais. Então nós não podemos alegar falta de tempo. Tudo na vida é escolhas. Mas o evangelho precisa ser feito semanalmente. Mais orações, mais equilíbrio, mais paz. Acalmarmos por vezes e não adentrarmos nesta adrenalina do mundo. É guerra, é governo que cai. Muitas pessoas já estão sofrendo se o governo vai ter condição de continuar. Pera! Vamos viver o hoje. O mundo por si só, se nós vivermos o que o mundo nos fala, a pouquíssima paz que nós temos vai embora. E os passistas que aqui estão, como eu, ao absorvermos o negativismo do mundo, o que nós vamos passar num passe? Ou nós achamos que chego na casa espírita é uma purificação? Tive um dia mal, ponho a mão na cabeça dos outros e as pessoas vão se sentir bem. Ora, não podemos ter essa ingenuidade. Como é que eu vou falar de otimismo a uma pessoa que veio à minha beira, sendo que as notícias que eu acompanho é de mal a pior? Nós já analisamos, refletimos o quanto foi difícil a nossa atual encarnação. Hoje nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, quem somos, o porquê passamos por vezes por uma dificuldade na vida. E o que estamos fazendo do nosso conhecimento? O que estamos fazendo deste templo de amor que nos foi emprestado? Lá fora, na nossa grande escola, começando pelo nosso lar, já refletimos que há uma diferença entre uma casa e um lar? Casa é alvenaria. Lar são sentimentos. Uma casa podemos ter. Um lar
é para poucos. Enquanto uma casa, a sua construção, ela é cimento, como há pouco foi pedido, cimento, areia, o material que se usa em Portugal. Um lar é amor, afeto, se colocar no lugar do próximo, especialmente com aqueles que nós temos dificuldades. Porque hoje sabemos que são com aqueles que mais precisamos dar atenção. Hoje nós sabemos. Fácil é colocar um filho no mundo. Difícil é encaminhá-lo ou encaminhá-la para se tornar uma mulher de bem ou um homem de bem. Fácil é fazermos uma reflexão de como está o mundo. Hoje as informações nos chegam simultaneamente. Difícil é procurarmos não nos afetar pelo mundo e manter aquela fé genuína e ardente na procura de um mundo melhor. O mundo, nas suas muitas voltas, vai nos convidando às reflexões da vida. Ora acertamos, ora caímos. Os Espíritos não nos pedem para sermos o que não temos ainda condições para ser. Mas eu garanto que nós temos condições de fazer um pouco a mais do que já fazemos. E não precisamos colocar a mão no bolso. Não precisamos sequer sair de casa. Quando nós fazemos uma prece, uma oração a uma pessoa, pedimos pelos suicidas de nossa cidade, de nossa redondeza. Quando nós fazemos uma prece, nós já conseguimos ter a caridade de trazer para o nosso pensamento os que estão internados, os utentes. Quando nós fazemos as nossas preces, nós lembramos de envolver com carinho e ternura uma mãe que perde um filho. Quando nós vamos fazer uma prece, nós lembramos de não julgar aquele que cometeu um delito e está pagando por ele numa reclusão fechada e vê-lo como um irmão, como Jesus fez quando esteve ao lado de 2 criminosos. Que eu saiba, em Portugal, como no Brasil, não se paga para fazer uma prece, nem se recolhe IVA para isto. É simples. É 1 minuto, 2 minutos. Mas enquanto continuarmos com a mentalidade do antanho, venho na casa espírita, deposito na mão dos espíritos o que é para ser feito, vou embora, esqueço do meu compromisso, passo uma semana, volto aqui e continuo com a mesma mentalidade, eu não vou evoluir. O que eu preciso fazer, ninguém poderá fazer no meu lugar. E existe uma dor que tem chegado a muitos espíritas que estão desencarnando. A dor consciencial. E essa não tem remédio. A dor consciencial é aquela que do outro lado da vida vamos recapitular como foi a nossa existência. Vamos pegar eu como pessoa, espírito de terceira ordem, atrasado, moralmente falando, com uma grande oportunidade nas mãos. Espírita de berço, passando por todos os estágios numa casa espírita e tendo no trabalho espírita do passe, da mediunidade, da oratória, dos livros, da direção de uma casa espírita, a bendita oportunidade. Se eu perder esta chance, pergunto literalmente a todos que aqui estão, quando terei outra igual? E esta pergunta eu queria que todos aqui pensassem nela. Porque depois que nós descobrimos a palavra reencarnação, muitas vezes e em muitos momentos da nossa vida nós falamos assim: amanhã eu mudo. O que eu não fizer nesta existência, eu vou ter outras para fazer.
cuidado. Para quem gosta de futebol, nós estamos no final de uma partida, da final da Copa do Mundo. Já terminou os 90 minutos e nós estamos indo para a prorrogação. Quem imagina que nós vamos ter muito mais tempo, mais 100 anos, 500 anos, 1000 anos, cuidado. Tudo está se transformando muito rápido. No quesito intelectual, quem tem 50 anos para mais, pode observar o que era a vida 50 anos atrás e como ela é hoje. Tudo está evoluindo, progredindo, crescendo. E agora chegou o grande momento de nós reunirmos forças frente a nós mesmos. O que está em jogo não é a evolução do planeta. O planeta tem um governador maravilhoso que é Jesus. Ele tem tudo planeado. Quem imagina assim, não, o mundo está perdido. Onde que vai parar a delinquência? Onde que vai parar a violência? O mundo está perdido. Não, o mundo nunca esteve perdido. O mundo tem um grande arquiteto, um grande dirigente, com inúmeros, centenas, milhares de espíritos da envergadura de Isabel de Aragão para ajudar. Jesus não está sozinho neste projeto, não. Então hoje, no limiar de uma nova aurora, em que muitas coisas ainda veremos na atual encarnação, são convites, oportunidades de trabalho frente a nós mesmos. O que está em jogo é o nosso futuro. É o que levaremos para o outro lado da vida. É como chegaremos do outro lado da vida. O tempo passa, e quanto mais tempo de espiritismo nós temos, por vezes nós vamos esquecendo de fazer uma observação a nós mesmos. E eu recordo aquela orientação em O Livro dos Espíritos, como reconhecermos uma má inclinação ou uma boa inclinação, resposta da espiritualidade maior. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Chegou o momento de nos conhecermos. E chegou o momento de observarmos onde estamos e onde queremos chegar espiritualmente ainda nesta existência. Aquele que não sabe para onde vai, como saberá se está a meio caminho, se está próximo de chegar, se já saiu do lugar? Eu vim com o amigo Fernando de Gaia para Coimbra. Então, tivemos uma rota e teremos uma rota para voltar, um trajeto. Se espiritualmente eu não sei o que eu quero, como saber em que estágio espiritual me encontro? Aí vem uma pessoa para nós e diz assim, André, você é isto. Eu não. Será que realmente não somos? Será que realmente não somos? Alguma vez olhamos para o espelho da alma e tiramos os desculpismos, as justificativas e procuramos ver quem verdadeiramente nós somos? Se eu não sei quem eu sou, como saber o que trabalhar em mim? Genericamente nós falamos, somos orgulhosos. Isso nós todos somos. Nós somos egoístas. Tudo bem, somos. Mas qual a profundidade em mim do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do milindre? Eu não sei. Eu sei que eu tenho, mas eu não sei a extensão dele. Será que por eu não saber a extensão dele, eu tenho ideia até onde ele está interferindo na construção da minha felicidade? Essas pequenas coisas que aqui estou dizendo, semanalmente é dita lindamente pelo irmão Fernando, por exemplo, que tem o dom da oratória, e por outros tantos companheiros magníficos que passam por essa tribuna. Mas se nós sabemos de tudo isto, por que lá fora a gente não vive? O que eu disse aqui, todos já sabem.
Mas se nós sabemos, por que não mudamos? E eu começo a perguntar isto por mim e para mim, não é para o outro. Por que eu sei disso e de repente vem o melindre, o orgulho, o egoísmo? O pensamento primeiro em mim, individualista, e quero as coisas melhor para mim, e dou a sobra para as pessoas ao meu lado. Que nós possamos terminar o nosso encontro de hoje naquela compreensão de que nós somos únicos. E de que o planeta Terra vai se transformar com a minha ajuda ou sem a minha ajuda. Isso é um ponto certo. E a grande pergunta que está no ar é se eu estou me ajudando ou não. Se eu estou me amando ou não. E se eu desencarnar hoje, se eu vou poder ter a minha consciência para dizer assim, eu fiz tudo o que eu pude. Eu fiz tudo o que eu pude no casamento. Eu fiz tudo o que eu pude perante a esposa. Eu fiz tudo o que eu pude perante a filha. Eu fiz tudo perante o que eu pude no trabalho profissional, familiar, religioso. Se desencarnarmos hoje, poderemos falar assim e agir assim? É uma interrogação que eu deixo no ar e que somente nós poderemos responder por nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje e todos sempre. Muita paz a todos.